Sabemos que a tua santidade vai muito mais além daquilo que nós podemos conhecer e até mesmo imaginar. Porque santo, santo, santo e 3 vezes santo, Pai, não há outro igual a ti. Te damos sim a honra, te damos sim a glória, o louvor que te é devido, Senhor, com todo o nosso coração, porque tu és um Deus tremendo, Deus maravilhoso. Nós celebramos o teu santo nome. Vemos aquele que está sentado no trono de glória, amém? Ao que está sentado. Seja o
família, Senhor. Assim como o profeta Davi, Senhor. Davi clamava diante do Senhor, que a sua alma tinha sede de Ti, Senhor. Nossa alma também tem sede de Ti. Tem sede de Ti, ó Deus de Israel, nesta hora. Nós precisamos de Ti, ó Deus, como água, para matar a nossa sede, Senhor. Para vir fazer dentro de nós como um rio de água viva. Que venha fluindo, ó Deus, como um rio de água viva para de dentro para fora, Senhor. Aleluia, Jesus. Tu és, Senhor, a fonte inesgotável. Tu és aquele que prometeu que se nós bebêssemos da água que o Senhor nos dá, nós jorraríamos fontes de águas para a vida eterna. Oh, maravilha. E em tempos, ó Deus, de sequidão, Sim, meu Pai. em tempo onde muitos, ó Deus, têm às vezes Oh, aleluia. achado, pensado, calculado que tem uma fonte, mas é uma fonte humana. Nós podemos dizer: nós temos experimentado de um manancial, não somente para matar a nossa sede, mas para também nos levar a locais onde existem famílias sedentas, onde existem vidas secas. Privilégio para nós. Que essa seja uma noite, ó Deus, em que nós venhamos a mergulhar nessas águas profundas que o Senhor vai colocar nesta noite. Senhor, nós queremos descansar em Ti, Senhor. Queremos descansar em Ti, Senhor. Em todas as nossas entradas, todas as nossas fontes, ó Pai, estejam, Deus, descansando em Ti, Senhor. Nós não venhamos estar preocupados, meu Deus, pelo que havemos de comer ou beber no mesmo dia de amanhã. Que nós havemos de vestir, meu Deus, ou não vestir, meu Deus, no dia de amanhã, ó Pai. Mas que o Senhor esteja, ó Deus, entrando em todas as nossas fontes e fortalecendo os nossos ossos, ó Pai, fortalecendo nossos corpos físicos, Senhor, para que nós possamos, ó Deus, estar firme no dia do poder do Senhor, ó Pai. Aleluia, Senhor. Eu quero estar junto a Deus. Pois prazer maior do mar e viver de tudo que há em mim. Eu quero te contemplar, mas ainda é pouco sei, se comparado ao meu Deus. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Só
Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Maravilha, Jesus. Amém, irmãos? Podemos assentar? Vamos estar ofertando ao Senhor, fazer a parte da oferta. Chama o diácono, por favor, em nome do Senhor Jesus. Declaramos pela fé, que não importam as circunstâncias, às vezes é um momento na vida de cada um de nós, que todos passamos, que são difíceis, mas é o Senhor que fortalece, é Ele que dá a força, é Ele que nos sustenta em todo momento, e eu creio que esta noite, declarando essa palavra, nós somos renovados e restaurados diante do Senhor, crendo que o Senhor, Ele está conosco em todo momento, todos os dias da nossa vida, e nessa noite nós nos alegramos. Nós vamos apresentar diante do Senhor aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Nós choramos, irmão, porque nós nos alegramos, amém? Porque alegramos porque nós não somos dignos. Verdade. Não somos dignos nem de estar aqui. É verdade. Mas é o Senhor. É verdade. É o Senhor que nos sustenta, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá condição, amém? Não apenas financeiramente, mas espiritualmente, porque eu creio que, como a gente sempre, eu sempre declaro que se fosse olhar por nós, eu creio que talvez não estaríamos aqui, A escolha às vezes não é nossa, porque a palavra do Senhor diz que não fomos nós que nos escolhemos, foi o Senhor que nos escolheu, amém? E tem uma palavra que eu acho tremenda, que eu já ouvi, que no meio de tantos, Deus nos escolheu com a vontade de Deus. Amém? Nós não somos nada, mas é a misericórdia do Senhor que nos alcançou. Amém? Por isso nós estamos aqui nesta noite. Amém? Então nós vamos, os irmãos vão estar aqui, vamos estar abençoando, amém? Levando as suas mãos, já vamos estar abençoando esta oferta que vamos colocar diante do altar do Senhor. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer nesta noite. Nós queremos te louvar, queremos te adorar, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Meu Deus, nós te louvamos por estarmos aqui nesta noite, por estarmos neste lugar. Ó Deus, sabemos, ó Pai, que nós não somos merecedores de nada, mas é a tua misericórdia, Pai, que tem nos alcançado. Ó Deus, é o Senhor que tem nos sustentado. É o Senhor que tem, ó Deus, Pai, ao levantarmos, ó Deus, cada dia, o Senhor é aquele que tem nos sustentado. O Senhor é aquele que tem nos dado, Pai, o alimento, ó Deus, a veste, a água para tomarmos, o ar para respirarmos. Tudo vem de Ti. E é por isso que nós somos gratos ao Senhor. Nós agradecemos o Senhor nesta noite, Pai. Ó Deus, por aquilo que o Senhor tem colocado em nossas
ti. E é por isso que nós queremos, nessa noite, Pai, estar colocando diante do teu altar, ó Deus, esta oferta que vem do Senhor e para o Senhor, porque tudo é teu. E nós te agradecemos e abençoamos cada vida aqui nesta noite, Pai. Nós queremos que cada um que entrou aqui nesta noite, Pai, entrou aqui com um propósito de te adorar, de te exaltar. E é por isso, Pai, que cada um, ó Deus, tem se colocado diante da tua presença nesta noite, Pai, com esse coração totalmente aberto e totalmente hábeis, curvado diante da tua presença. Amém. Por isso nós te louvamos e te bendizemos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Do Senhor, nos abençoe essa sede, e que ela tenha, meu Deus, cada dia mais, ó Deus, o teu conselheiro, o teu bom depósito, meu Deus, ó Pai, essa palavra de vida, essa palavra de edificação para toda a igreja, em nome de Jesus. Eu abençoo a vida dos irmãos nessa noite. Amém? Nós cremos que Deus do louvor, né? O Senhor já tem nos abençoado. Amém? Ele é o nosso manancial de águas. Amém? E as águas na nossa vida, ela tem que ser saudável, ela tem que ser boa. Como o pastor Elvésio disse, né? Nós temos bebido, Deus tem trago destas águas para a nossa vida, mas não é para ficar parada, é para que nós possamos também alimentar a outros. Amém? Deus, no momento difícil, Deus me deu essa palavra que está lá em 2 Reis. É interessante, né? É nesses momentos que nós somos provados pela palavra do Senhor. Amém? Que é nesses momentos difíceis, no momento de dor,
é que o Senhor nos fala de uma forma assim especial. Não é verdade? E eu tomei posse dessa declaração. Na hora que o pastor Elvésio declarava, eu tomei posse e eu ministro na vida da minha irmã que está ali naquele hospital. Não só ela, mas todos aqueles que estão ali naquele hospital. Eu ministro da vida, da cura, da salvação, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ler esta passagem. Esta passagem ela não é muito dita, mas o Senhor falou de uma forma tão especial e Ele foi acrescentando. Eu comecei a ministrar esta palavra, dar uma pequena introdução ali na casa da irmã Catarina. Aí foi tão tremendo, foi tão maravilhoso, né, Cláudia? Foi uma bênção. Eu falei assim, Deus, que maravilha. E Deus falando ali conosco, através dessa palavra que está em 2 Reis 2,19. Nós vamos falar sobre o profeta Eliseu, né? Sucessor de Elias. Ele começou o seu ministério ali nesse dia. E já começou profetizando, declarando, né, as bênçãos do Senhor ali naquele dia. Amém? E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que a água é habitação. E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que boa é a habitação desta cidade, como o meu Senhor vê. Porém, as águas são más e a terra é estéril. Amém? A cidade, ela era bem sitiada, né? Fala a palavra? Bem sitiada. A cidade de Jericó é uma cidade boa, habitável, mas as águas eram amargas, não tinha ali vida, era estéril, não frutificava nada ali naquelas águas, não tinha vida. Mas aí o que aconteceu? Vamos continuar? E ele disse: trazei-me uma salva nova e ponde nela sal. E lhes trouxeram. Quem tem a tradução que fala assim? Trazei uma bacia, um prato. Fala. Então Eliseu mandou: ponham um pouco de sal num prato novo e traga para ele. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. E disse assim o Senhor: sararei estas águas, não haverá nelas morte e nem esterilidade. Sararei esta terra e não haverá mais morte nestas águas e nem esterilidade. Né? Que maravilha. Mas o que mais marca, que é o ministério de Eliseu. Ele estava ali iniciando. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse: assim diz o Senhor. Não foi Eliseu. Assim diz o Senhor: deitai sal nestas águas amargas. Vamos continuar. Ficaram, pois, aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Então subiu dali. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Amém? Aquelas águas, então, elas ficaram sãs até o dia de hoje.
elas eram amargas. Assim, muitas das vezes estão na nossa vida. Amém? Vidas amargas. Quantos cristãos que estão dentro da igreja e que muitas das vezes, por causa de uma circunstância, por causa de uma luta, por causa de uma adversidade, às vezes dentro da sua casa, ali com a sua esposa, com os filhos, você se torna uma vida amarga, sem sal. O sal, ele dá o quê? Sabor. Ele preserva, ele conserva. Quantas das vezes, por causa de uma situação dentro de um lar, uma situação que é mais fácil falar assim, não, hoje eu vou embora, vou pegar minhas coisas e vou embora. É porque o que está dentro? O que está dentro desta vida? Amargura, ressentimento, pecado. Aquelas águas, elas eram amargas. Por quê? Por causa do pecado que havia ali. Vidas aparentes. A cidade era bem sitiada. Nós somos assim às vezes, vidas aparentes, né? Mas o que está lá dentro do nosso interior? Às vezes nós olhamos assim, é bem sucedido, tem uma casa bonita, veste muito bem, fala muito bem, mas lá dentro? Deus está olhando o interior, aquilo que sai de dentro de nós. Amém? A palavra de Deus fala que nós somos o sal da terra. Amém? Esse sal que preserva, que conserva aquilo que Deus estabeleceu, a família. E muitas das vezes nós desistimos. Às vezes Deus endurece o coração da esposa, endurece o coração do esposo para ver o que está lá dentro, para ver se você vai ser perseverante, para ver se você lança sal, pega um prato novo e coloca ali o sal. Amém? Poderia ser um prato velho, mas não coloca vinho novo em odre velho. Deus, Ele está trazendo algo novo para a nossa vida. Amém? Deus está trazendo. Não importa a circunstância, irmãos. Não importa a luta. Não importa as notícias. Hoje mesmo eu recebi muita notícia. Mas falei, Senhor, eu creio no que o Senhor faz. Deus, Ele que dá a vida e Ele que tira. Tudo é dele, tudo é para Ele. A minha casa, os meus filhos, a minha esposa, o meu esposo, a igreja, as vidas são do Senhor. O que nós temos que fazer é tornar esse manancial de águas na nossa vida saudável. Amém? Nós temos que lançar sal, que dá sabor, que preserva. Nós não podemos desistir. Não desista do seu casamento. Se você tem temor, se você tem revelação que Jesus, Ele é esse manancial de vida, você não desiste. Pega um prato novo e lança sal ali dentro da sua casa. Amém? Porque foi Jesus que disse a Eliseu, olha aqui. E ele disse, trazei uma salva
nova, e ponde nela sal. E lá trouxeram. Então, o que Eliseu fez? Ele saiu ao manancial das águas e deitou sal nele e disse: assim diz o Senhor, sararei estas águas e não haverá mais nelas morte e nem esterilidade. Esterilidade, o que é esterilidade? Pastora Bernadette. Nada. O problema dessas áreas que tornavam as mulheres que estavam lá para as mulheres que bebem dessas águas abortam. Por isso que as águas. Será que quem beber das suas águas, dessas águas que está em você, eles terão o quê? Vida. Não é verdade? Porque desse altar tem saído águas puras. Amém? Mas muitas das vezes nós somos cristãos de aparência. Né? Temos dentro de nós amargura, ressentimento, ódio. Não pode haver isso dentro de nós, senão não haverá cura. Não haverá vida. Tem uma passagem, deixa eu ver se eu acho. Eu escrevi os versículos, eu gostaria que um irmão, gostaria que a Marli lesse para mim lá em Levítico 2:13. Levítico 2:13. O sal, ele trouxe ali cura. Tornou aquelas águas saudáveis. Que maravilha! Um prato novo. Não aquilo que é velho. Já não importava mais. Aquilo que eles tinham recebido, né? Não considerei as coisas antigas. Não é assim que diz a palavra? Não considerei as coisas passadas. Tá, eu li. 58 Isaías, olha para Maria achar, eu escrevi aqui. Isaías 43, 18, 19. O irmão lê Isaías, pode? Levítico. Levítico 2:3. Levítico 2:13. De toda a oferta dos teus manjares salgarás com sal, e não deixarás faltar a tua oferta de manjares e o sal do conceito do teu Deus. Em toda a tua oferta oferecerá sal. Maravilha. Toda oferta de manjar ali tinha que colocar sal. Amém? Porque esse sal, ele dá vida, ele dá sabor. Sabe o que tipifica o sal também? A presença do Espírito Santo na nossa vida. Os olhos brilham. Os nossos olhos brilham. E aqueles que olhar para nós, vai ver que nós somos vidas diferentes. Vidas que têm sabor. Vidas que transmitem vida para aquele que está morto, para aquele que está machucado, para aquele que está amargurado, né? Quantos dentro dos lares, gente, que tem amargura no seu coração? Vem na igreja, pede oração, você vai e ora. Mas chega em casa, a amargura continua. Não haverá cura. Não terá nenhum sabor. Isaías 43. Pode ler. Não vos lembrei
Amém. Então, esta é uma noite que eu creio que o Senhor está colocando um caminho no deserto, também no seu deserto. O caminho, o Senhor está fazendo nesta noite algo novo. Porque Deus olha para a nossa vida e não vê a aparência, mas vê o interior. Deus usa coisas simples para começar um avivamento em nós, uma restauração. Nós não podemos limitar o poder de Deus. Não desista, porque o poder de Deus é grande. Nós não podemos limitar o poder de Deus. Deus está trazendo nesses dias um avivamento na igreja. Deus não está tratando com circunstância, com sintomas, mas com o nosso interior. Eliseu, ele foi ali na raiz, né? No manancial de águas, e curou aquelas águas. E é isso que o Espírito Santo está fazendo nesta noite. Ele está curando a nossa vida, Ele está tirando toda a amargura, Ele está tirando a falta de perdão. Amém? Nós enviamos anjos dentro deste lar. Uma pessoa me ligou falando que a situação dentro do lar dela está assim, assim, assim. Mas as águas do coração dela é amarga. Ela não perdoa. E há um perigo. Nós estávamos comentando ali na casa da irmã Catarina, uma igreja muito grande aqui em Belo Horizonte. A pastora, muito afoita, vê se ela compadeceu daquela senhora que entrou na cadeira de roda dentro da igreja. Aí não sei, ela falou assim, como a irmã, vai lá e ora por ela. Ora por ela porque ela vai levantar daquela cadeira. Todo mundo ficou assim, ó, que maravilha, né? Vamos orar, ela vai levantar daquela cadeira. Aí um pastor veio até ela e falou assim, não ora. Não ora, porque ela está assim, porque ela não perdoa. Não perdoa. Ressentimento, amargura é falta de sal, é a falta da presença do Espírito. Amém? Não é fácil, mas cada um de nós passamos por uma situação difícil, não é verdade? Se eu fosse olhar, eu não estaria aqui. Estaria aí vivendo um luto, não sei, creio, eu tenho esperança de que Deus, eu creio em Deus, que Deus está ali com a vida da minha irmã, mas eu estou falando isso porque há em nós um gemido, assim como Deus fez ali com essas águas ali em Jericó, aquela cidade ela era bem sitiada, bem situada, a palavra fala que, e os homens da cidade disseram a Eliseu, eis que é boa é a habitação desta cidade, como o meu Senhor vê. Porém, então tinha uma aparência. Eliseu chegou ali e viu isso que aqueles homens falaram. Né? Mas não produzia vida, não produzia nada. Às vezes nós somos assim. Estamos na igreja, ouvimos a palavra. Quando chegamos em casa, aquilo que nós ouvimos, aquilo que foi profetizado, nós não produzimos dentro da nossa casa. Como que nós vamos produzir isso? Deus tem me despertado sobre isso. Oração, joelho, clamor, jejum, oração, firmeza. Não importa, nós cantamos aqui, não importa a circunstância, não importa o que nós vamos passar, mas nós temos que crer até o fim. Amém? Então tem um versículo que eu achei tremendo,
Nós lemos Ezequiel 16:4. Então vamos ler. Pastor Marcelo, lê Ezequiel 16:4. Ezequiel 16, capítulo 16, 4. versículo 4. Quanto ao teu conhecimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavado com água para te limpar, e nem esfregada com sal, nem